Boa noite. Sintam-se abraçados pela nossa casa, Franciscano Xavier, mais uma noite de quarta-feira, né, abençoada por existir essa casa, para nos receber, nos acolher, a gente ter consciência. Fala isso para mim, né? Que o momento que a gente adentra aqui dentro, a gente já está sendo assistido, já está sendo acolhido pela espiritualidade. A partir do momento que a gente pisa aqui dentro, eu falo para me ouvir também, ter consciência disso, né? Também quero agradecer aos internautas, tá, que estão conectados com a gente. Muito obrigado. A partir do momento também que a gente abre um livro, escuta uma palestra, a energia do nosso ambiente da casa muda. Vocês também estão convidados a vir aqui, tá? A participar da palestra, tomar o passe, tem nosso café fraterno. Então, todos convidados que estão aí em casa. Como eu sempre gosto de divulgar nossos trabalhos aqui da casa, para todos ficarem sabendo, tá? Não canso de repetir. De segunda-feira, quem quiser passar para o atendimento fraterno, a partir das 19 horas, está crescendo, uma equipe super boa, que dá o acolhimento para a gente que precisa, que tem dores na alma, dores na psique, né? Estamos aqui encarnados na Terra com nossas dificuldades e tem essa equipe aí dando esse suporte para nós. A partir das 20 horas, também aberto ao público, todos estão convidados, que é o Livro dos Espíritos. Venham, está uma roda grande, a gente discute, troca as ideias do assunto do livro, muito bom. Quarta-feira, né, nossa palestra aberta ao público também, com passe, com café fraterno, com evangelização infantil. E quinta-feira, a partir das 20 horas, nós estamos estudando as obras de André Luiz. Também estão todos convidados. Apenas eu vou falar para vocês, quem vir na quinta-feira, às vezes passa por aqui e vê essas duas portas fechadas, né? Mas as luzes estão acesas. É a porta é um portãozinho ali do fundo, tá bom? Nosso grupo fica aqui. Quem quiser participar, até as 20 horas o portãozinho aqui fica aberto. Depois das 20 horas a gente fecha. E sábado, nosso trabalho assistencial também intenso. Quem quiser se candidatar para o trabalho, começa cedo, é mais voltado para a parte assistencial, mas também tem palestra, tem o passe para os assistidos. E domingo, né, como eu sempre gosto de dizer, o nosso Henrique, que é super gostoso chegar aqui, aquele sorrisão dele, ele dá um abração na gente, também tem o passe individual, a gente vai embora para casa, tem um café fraterno, é uma casa muito boa de se estar. O recado está dado. Agora a gente vai sortear os livros. Elaine, nossa trabalhadora, né? Ferrenha da casa. 22? 22. 16. Ganhou? Paulo. 35. Do título. Muito bom, viu? E quem quiser o evangelho para dar para alguém, se quiser levar para o trabalho, deixar no trabalho, para algum parente, quem quiser está aqui, tá? Vou deixar aqui na mesa. Vamos acerenar nossa mente, agradecer a Deus, nosso Pai, a oportunidade desse ambiente existir, nos acolher, almas em evolução, querendo amar, querendo andar. Agradecer também nosso irmão maior, que a gente ainda, às vezes não consegue sentir, mas pelo menos os seus ensinamentos praticar e exercitar. Agradecer a espiritualidade amiga que nos recebe, espíritos também em evolução, nós aqui, que tem piedade de nós. Agradecer aos trabalhadores encarnados também, que prepararam a casa, higienizaram para nos receber, nos acolher. Pai, muito obrigado pela essa oportunidade de estar aqui. E assim seja. E o nosso expositor hoje é um trabalhador da Seara, o Paulo Toledo. Seja muito bem acolhido pela nossa casa, meu irmão.
Boa noite a todos. É com grande prazer que a gente chega a esta casa hoje. Pela primeira vez aqui estamos, fomos imensamente bem recebidos e agradecemos por isso. Bom, essa noite nós vamos falar sobre esse tema que está exposto ali. Não existe nenhum erro de gramática. Nós vamos falar sobre nós, os espíritas, e de nós, os espíritas. Então nós vamos tentar falar um pouquinho do que nós somos e do que nós não sabemos que somos, mas somos. Bom, para falar de nós, nós precisamos, no mínimo, saber de onde a gente veio, como começou tudo isso. E então, não funcionou. Passou lá? Passou até demais, né? Isso. Saber como tudo começou. Então a gente recorreu à Viagem Espírita de Kardec de 1862. Essa foi a primeira viagem que Kardec fez pelo interior da França? Não. Ele fez duas anteriores. Mas foram viagens pequenas, ele visitou poucas cidades. Em 1862, ele tem todo um glamour. Por quê? Fazia-se 5 anos do lançamento do Livro dos Espíritos e 1 ano do lançamento do Livro dos Médiuns. E Kardec tinha uma preocupação. Ele queria saber como estavam os desafios dos primeiros espíritas, das primeiras casas espíritas, como estava a aceitação do povo, quais eram as dificuldades, o que ele poderia levar de informação, de instrução, de apoio para esses que estavam desbravando essa doutrina. Então ele já fez uma viagem grande em 1862. Bem, aí tem os locais visitados. Ele visitou 21 cidades na França. E a gente imagina que foi um pouco penoso para Kardec, porque naquela época não era de avião, não existiam as rodovias, os carros possantes que temos hoje. Ele fazia o trajeto de trem, que viajavam a fantásticas velocidades, no máximo de 60 quilômetros por hora. O trem deixava, com certeza, longe dos locais aos quais ele ia se dirigir. Então foi uma viagem penosa para ele. Mas foi muito gratificante quando ele viu os resultados. A gente vai falar um pouco da visita que ele fez a Lyon. Por quê? 2 motivos principais. Primeiro, Kardec era natural da cidade de Lyon. Então, cidade natal, ele tinha um carinho especial. E porque também, na outra viagem que ele fez, visitando Lyon também, ele conheceu uma casa espírita que já tinha uns 3, 4 anos, né? E ela era uma casa que dava todo o exemplo daquilo que tem que ser a composição física da casa. Lá ele conheceu o senhor Diju, presidente do centro, um operário. Operário, naquela época, era uma pessoa do povo, uma pessoa simples, cultura não tão elevada, perante, inclusive, as outras pessoas que tinham como dirigentes e frequentadores da casa, a questão de médicos, magistrados, advogados. E Diju, aquele operário, pela sua reputação ilibada, ele era o presidente da casa.
E isso é o espiritismo na sua essência. É colocar as pessoas certas no lugar certo. Não fazer invenção. Não ser o destaque na sociedade que mede o cargo que a pessoa vai ter, mas sim a sua capacidade de apaziguar situações, de ter a paciência necessária, de ser realmente uma pessoa em que você olha e o que ele fala, você acredita nele. E de Ju era a representação fiel disso. Isso muito agradava. Kardec, felicíssimo com tudo isso. E numa das reuniões que eles faziam as visitas, mas também faziam reuniões, né? Então, houve algumas comunicações, e esse cara aí, que ajudou demais na codificação, principalmente no Evangelho, segundo o Espiritismo, Erasto. Erasto foi um dos, a gente conheceu 12 apóstolos, né? Mas, na verdade, eles eram na conta de 70 ou 72 escolhidos para a disseminação e divulgação do Evangelho. Erasto era um deles. E Erasto tem várias comunicações de cunho, assim, são fortes, são determinantes, nos trazem ensinamentos que a gente tem que ler 2, 3 vezes para poder entender o que ele está falando. E numa dessas comunicações, Erasto deixou essa pérola. Ele deixou a mensagem que Kardec leu depois. Ele diz que não podeis imaginar quanto nos é doce e agradável presidir ao vosso banquete, onde o rico e o operário se abraçam, bebendo a fraternidade. Olha que coisa profunda, fazendo alusão exatamente a esse comportamento dessa casa espírita e das pessoas. Porque é isso que a gente tem que buscar. E eu até comentei com os meninos, falei, vocês não sabem, pela recepção que vocês estão fazendo, o quanto vocês vão me ajudar na palestra. E eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quem é a pessoa mais importante da casa espírita? Quem a gente imagina? O melhor médium? Não sei se a casa aqui tem consulta espiritual, aquele que faz consulta, ou aquele que faz a abertura com uma prece linda, como o rapaz fez. Sabe quem é a pessoa mais importante da casa espírita? Aquela que nos recebe lá na porta. Porque é aquele sorriso, aquele abraço que não precisa dos braços físicos para você se sentir abraçado. É aquele aconchego, aquele acolhimento, é aquilo que faz as pessoas voltarem amanhã, semana que vem, para essa casa. Quando eu cheguei ao balcão, pessoal super educado, é isso, pessoa certa, no lugar certo. Parabéns à casa, porque isso faz a gente ter vontade de voltar. Porque imaginem se nós chegamos e recebemos ali o primeiro olhar de um carrancudo. Acho que os mais jovens talvez não sabem o que é uma carranca, né? Carranca é aquelas imagens que vinham na frente das caravelas, inclusive para dar medo, né? Nas outras embarcações. Um cara carrancudo, ou uma mulher carrancuda, por que não? Né? O que você quer? Você não volta mais. Na porta você já tomou um chute? Né? Como é que vai ser lá dentro? Pode até ter um acolhimento, né? Uma conversa bacana, mas você já vai, a pessoa que chega aqui, ela chega doente. Né? E ela já vai lá desconfiada. E a gente não pode esquecer que o processo de cura, todo ele tem que obedecer 3 requisitos básicos. Primeiro, permissão. Permissão divina. Para que haja a cura
e os procedimentos espirituais que estão acontecendo e a gente não está percebendo. Merecimento para receber esses recursos e a fé. Só que a fé é a nossa parte. Se nós não tivermos fé, é a mesma coisa que a gente tem merecimento, eles têm permissão, mas nós nos afastamos, a gente abre um guarda-chuva para o tratamento bate e escorre, ele não atinge o objetivo. Então é isso que essa casa transpirava. E essa está de parabéns. E olha que eu estou falando para os internautas ouvir. E é de coração. Parabéns. Bem, nas impressões gerais dessa viagem, que ele editou um livro, revistas, né? Kardec faz um comentário. Ele fala assim, que o Espiritismo será o traço de união. Eu passei? O Espiritismo será o traço de união que aproximará os homens divididos pelas crenças e pelos preconceitos mundanos. Bom, dividido pelos preconceitos mundanos, a gente vai pular essa parte, porque não cabe, e ainda mais numa noite dessa, ficarmos aqui falando mais sobre preconceitos, né? Mas divididos pelas crenças. Isso nos interessa no estudo da noite. Então, lendo isso, a gente começou a fazer uma reflexão. Como nós estamos divididos pelas crenças? Quanto que o Espiritismo representa perante todas as outras religiões? Apesar que o Espiritismo nem pode até 100% ser chamado de religião, mas tudo bem, não importa, né? Quanto será que representa? Então a gente fez um estudo. Primeiramente, nós fomos num site, desculpem o inglês, World Population Review. É uma organização ligada à ONU que cuida da parte estatística, de quantidade de pessoas, a recursos de todos os países do mundo. Inclusive a religião é um dos objetos de estudo estatístico desse departamento. Então, eles fornecem dados para implantação de empresas, o que as empresas multinacionais, né, elas precisam fazer e levar de recursos para poder entrar na cultura daquele país. Então, é uma organização muito importante. Então, a gente foi na parte de religião. Como que a gente está representado no mundo? Então, a gente vê aí, não vamos falar tudo, mas, né, é bem rapidinho, o catolicismo aí com 28%, né, da população mundial, depois vem o islamismo, né, com 23%. Aí vem um dado alarmante. Pessoas sem religião. Ateus, agnósticos, tantos outros aí. 14,5% da população do mundo não manifesta nenhum tipo de religião. Depois vem o hinduísmo, os evangélicos, os budistas, a tradicional chinesa, shintoísmo e sikhismo, que é uma doutrina indiana, mas essas três últimas que a gente citou, elas são muito localizadas, né? Então, a tradicional chinesa, só na China, o sikhismo, o shintoísmo, na Índia, e tem o sikhismo também, que é indiano, mas a gente está falando de 2 lugares, né? A China tem mais de 1,3 bilhão de pessoas. Só o quebradinho é maior que nós, né? Então, tudo lá é grande, né? Quantidade é enorme, né? E aí a gente vem com o espiritismo. Aproximadamente aí 15 milhões de pessoas, 0,20, vai arredondando aqui, por cento da população mundial se declara espírita. Lógico, aí fala, mas tem os simpatizantes, aquele negócio? Tem, tranquilo. Mas 15 milhões está bom demais, está de bom tamanho. Se todos fizessem prece, né, quem sabe estaremos um pouco melhor. Mas vamos lá. Bom, no mundo a gente representa isso.
Mas a gente quis fazer mais. Como será que é no Brasil? Aqui, os dados ainda são do censo de 2010, porque o censo de 2023 não tem ainda esmiuçado no site do IBGE dessa forma, né, a quantidade de religiões. Então, o que fizemos? Nós preservamos o percentual e trabalhamos a quantidade de acordo com a expectativa de crescimento até 2023. Não está para 2024. Mas está próximo. Então, a gente vê que no Brasil, maioria católica, 64,7% da população, evangélicos, 22% da população, e, de novo, essa pedra no sapato. As pessoas sem religião. 8% dos brasileiros não têm religião. E olha só o primeiro erro que a gente comete, e aí vem aquela pergunta: nós, os espíritas? Veja que campo vasto de trabalho para a gente trazer essas pessoas de volta para Deus, apresentar Cristo para elas, falar para elas sobre caridade. Talvez algumas não saibam nem quem foi Chico Xavier. E a gente fica querendo mudar um evangélico, um católico, que está bem na religião dele, mas a gente tem que mostrar que nós temos um poder de convencimento maior que as pessoas que estão na religião que ele frequenta e se sente bem. Olha que campo vasto, 8% da população são de pessoas sem religião. Poxa vida, se essas pessoas viessem para a casa espírita, ou se tivessem um contato conosco, e depois falassem assim: Paulo, cara, gostei, me ajudou, mas eu gosto do terço, eu gosto da missa. Vai para a missa, mas não use mais nenhuma desculpa para se afastar de Deus. Vá para a missa. Esse é o nosso objetivo, não de tornar as pessoas espíritas, porque espiritismo, no final das contas, no futuro, não vai ter essa divisão de religião. A religião do futuro vai se chamar amor, onde não importa o que você faça, o que importa é que você faça. O que importa é que você seja aquilo que Deus, que Cristo espera de você. Então, se a gente tirar ele, sei lá, o cara é ateu, não que precise também ter uma religião para ser uma pessoa boa, né? Mas talvez tivesse ganhos melhores. Apresentar novas perspectivas para ele. Olha que bom. Aí vem os espíritas. 4 milhões aí, 400 mil pessoas. 2,02% da população brasileira se declara espírita. Mas olha que dado interessante. Está em vermelho aqui do lado, ó. Quase 30% dos espíritas do mundo estão no Brasil. Coração do mundo, pátria do evangelho, não podia ser diferente. Quase 30% dos espíritas do mundo estão no Brasil. Olha só que coisa. Depois vem as outras religiões, que não menosprezando, mas não é objeto do nosso estudo. Bom, vamos fechar um pouquinho? Como será que está o nosso estado? São Paulo. De novo, os católicos, os evangélicos e a pedra no sapato, os sem religião. Esses estão mais perto, né? Para a gente atingir. Aí vem os espíritas. 1.500.000 pessoas. Quase 10% dos espíritas do mundo estão no estado de São Paulo.
Olha só. Será que a gente tem casa espírita para todo esse pessoal? Se eles resolverem frequentar a casa espírita? Acredito que a gente não tem lugar para todo mundo. Talvez não tenhamos nem tempo para fazer atendimento fraterno para todo mundo. Mas precisamos nos condicionar para isso. Bom, vamos fechar mais um pouquinho esse nosso estudo? Como é que será que está São José do Rio Preto? Tem os católicos, 51%, hein? Evangélicos. Aí aqui tem uma inversão. Os espíritas estão em terceiro lugar. Os sem religião estão em quarto. Mas 5% da população de Rio Preto, 5,2%, não tem religião nenhuma. Campo vastíssimo, né? Para a gente poder trabalhar, para a gente poder mostrar. E a gente fica degladiando com as outras pessoas das outras religiões que estão bem lá. Deixe-as lá. Aliás, incentive-as para que elas, junto conosco, façam um bom trabalho pelo próximo. Porque não importa quem fala para o próximo. O que importa é o próximo entender o que ele precisa fazer de mudança dentro dele. Né? Bem, ainda nas impressões gerais da viagem espírita de 1862, Kardec faz o seguinte comentário. Por toda parte, a ideia espírita começa nas classes esclarecidas ou de mediana cultura. Em nenhum lugar principiou pelas classes inferiores. Da classe média, ela se estende às mais elevadas e às mais baixas categorias da escala social. Então não começa pelas classes mais baixas. Será que Kardec tinha razão no que ele estava falando? Ou esse era um movimento que aconteceu só na França em 1862? Será que o censo mostrou alguma coisa disso para nós? Vamos ver. O censo nos mostrou isso. Mostrou que o espírita, ele tem o maior grupo de pessoas com ensino superior completo do que todas as outras religiões. Nossa, que legal. Somos uma religião que estuda, que lê livros de intelectuais. Ao nosso lado estão médicos, advogados, pessoas que pensam, que trabalham a mente. Que bom! Mas aí tem um dado que não é bacana. O espiritismo tem o menor número de pessoas sem instrução. O que será que está faltando? Kardec tinha razão. Não começa da classe mais baixa. Ela se espalha da classe média para as altas e para as mais baixas. Mas a gente não está atingindo os mais simples, os mais humildes, falando. O que será que está faltando? Será que o sorriso lá na porta, para eles, é diferente? Será que a gente reluta em abraçá-los? Ah, mas então você está querendo dizer que a gente não trabalha para os humildes e para os necessitados? Trabalha. Aí alguém fala assim, mas a gente serve sopa. Ah, a sopa. Que bom. A gente tem as roupas que a gente doa, calçados. É verdade. A gente pode até estar alimentando estômagos, mas não estamos alimentando corações. A gente pode até estar protegendo do frio, aquecendo corpos, mas não estamos aquecendo almas.
Nós podemos até estar calçando pés, para que não se machuquem das pedras do caminho. Mas nós, com certeza, não estamos pegando nas mãos deles e caminhando lado a lado com eles. A estatística mostra. Não é o cara que veio lá de Catanduva falar, esse cara é louco. Não, não é louco. Estatística. Está mostrando isso. Então, nós precisamos fazer uma reflexão do que nós temos que fazer. Para que essas pessoas se sintam em casa quando aqui estiverem. No mínimo. No mínimo. Certa vez, na nossa casa, estávamos num grupo de estudo, falando de sopa, tá? Estávamos num grupo de estudo e comentamos, né, da falta de trabalhadores, né? Porque se precisar para trabalhar num seminário de mediunidade, né, numa apresentação de alguém importante, o Haroldo Dutra vai vir no centro. Nossa, tem gente que vai querer fazer de tudo para estar aqui, para colaborar. E para fazer a sopa tem pouca gente, né? Sempre tem pouca gente. Uma moça, coitadinha, falou para nós assim, eu vinha na sopa, mas eu não venho mais. Nossa, por quê? Aconteceu alguma coisa? Alguém fez alguma coisa? Não, a gente vem sábado cedo, corta o legume, descasca, né? Pica o legume, corta a carne, normalmente é frango, né? Normalmente é frango, vem lá, corta o frango, prepara o macarrão, faz aquela sopa bonita, pega a marmita, coloca lá tudo dentro, né? Prova o tempero, entrega para o pessoal e eles trocam por droga. Então, eu não vou sair da minha casa cedo num sábado, né, para fazer para o pessoal trocar por droga. Refletimos um pouco, porque a observação merecia uma resposta. Aí falamos para ela assim, sabia que a gente faz a mesma coisa? Não, se eu receber uma marmita, eu não troco por droga. Vamos pensar. Quarta-feira, hoje, raiar do sol, os espíritos chegaram a essa casa. Limparam todo o ambiente, esterilizaram. Cortaram e descascaram os legumes. Prepararam o frango. Colocaram o macarrãozinho na panela. Provaram o tempero. Montaram várias marmitas. Está numa mesa ali no fundo. A minha eu vou pegar quando eu for embora. Para cada um. Aí a gente acaba a palestra, tem o passe. A gente vai sair daqui. Ali fora, pega a marmita. Aconchega até no peito assim, né? Nossa, minha marmita. Vou embora. Pega o carro, desce aqui, né? Pela avenida, não sei como chama a avenida, mas desce a avenida aqui. Lá na frente tem um cruzamento. Aí você vai passar preferencial tua, cheio da razão. Aí vem um carro do cruzamento. Não falei que bateu. Quase bateu. Naquele carro que a gente, nossa, trabalhou demais para conquistar, né? Nossa, lá veio hoje. O cara vem bater no carro. Aí o que a gente faz com a marmita que está no colo da esposa ou no banco do passageiro? Abre o vidro e taca no cara. Trocamos por droga. Pela droga da impaciência, da intolerância. Xingamos ainda, porque a preferencial era minha. Né? Vamos xingar o cara. Tomara que se estrepe lá na frente. Não é que a gente fala. Nós somos humanos, todo mundo fala isso. Trocamos por droga. Só que, falando para ela, só que diferentemente dos espíritos que trabalham na casa, quarta-feira que vem, ao raiar do sol, eles vão estar aqui esterilizando o ambiente, cortando o legume,
cortando a carne, o frango, preparando de novo a nossa marmita, sem se preocupar com o que a gente vai fazer com ela. Isso é problema nosso. Não julgueis para que não seja julgado. O peso que usardes para julgar será exatamente o mesmo que será usado para o teu próprio julgamento. Então, será que nós estamos fazendo o que a gente precisa fazer? Será que nós estamos entregando essa marmita assim? Sem olhar para a pessoa? Será que a gente sabe o nome daquela pessoa que está todo sábado de manhã lá pegando a marmita? Será que a gente sabe o nome? Será que a gente sabe que atrás tem uma moça que é filha dela e os netos estão ali? E a gente nem fala, nossa, como seus netos são bonitos, são lindos. Parabéns. Devem ter puxado a avó. Isso aquece. Mas aquece demais. Porque como na pandemia, algumas pessoas nos questionaram. Poxa, tanto cuidado. E aquelas pessoas que moram na rua? Fica tranquilo. Esses não vão pegar Covid. Ninguém pega na mão deles. Ninguém abraça eles. Eles estão longe do contágio. Eles, para nós, são invisíveis. Pode ficar tranquilo. Eles não vão pegar Covid. Olha só. Bem, numa entrevista ao jornal O Triângulo Mineiro, em 1978, Chico, um visionário, né? Ele fez a seguinte declaração: é preciso que nós, os espíritas, compreendamos que não podemos nos distanciar do povo, porque o espiritismo veio para o povo e com ele dialogar. É indispensável que estudemos a doutrina espírita junto com as massas, que amemos todos os companheiros, mas sobretudo os mais humildes, social e intelectualmente falando. E deles nos aproximemos com real espírito de compreensão e fraternidade. É preciso fugir da elitização que ameaça o movimento espírita. Será que o Chico já tinha os dados do censo de 2010, em 1978, para criar essa pérola que nós estamos vivendo agora? Que coisa para a gente refletir. Então, são muitas coisas que a gente tem que se perguntar. Primeiro, se estamos fazendo. Segundo, como estamos fazendo. Ah, Paulo, tá legal. Você veio aí, jogou tudo isso aí na nossa cara, né? Se esquecendo de que o ouvido mais próximo é esse aqui, né? Mas tá. E como que a gente faz? Como que a gente vence os desafios? Aí a gente recorre aos especialistas, né? Então, novamente, a gente buscou. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, falamos de Erasto, né? Que ajudou. Então, isso aqui é uma mensagem de Erasto. Capítulo 20. Os trabalhadores da última hora. Nós. Quem são os trabalhadores da última hora? Nós. Ah, mas nós vamos ganhar o mesmo salário? Não sei. Depende do que a gente vai fazer. Então, Erasto nos fala sobre a missão dos espíritas. Quando a gente chega nessa parte do Evangelho, a gente já fazendo estudo na casa espírita, a gente já percebe, missão dos espíritas, o pessoal olha para o chão, olha para cima, nossa, vai pegar no pé. Não é assim? É assim, gente. É assim, não adianta a gente esconder. É igual pedir para fazer prece, grupo de estudo. Né? Nós temos lá várias pessoas que estudam com a gente na casa, são divididos em 4 grupos. Quem quer fazer a prece?
Ninguém quer fazer a prece. Uma vez nós falamos assim, olha, é melhor fazer prece, porque na hora que você precisar pedir, é capaz de alguém lá ouvir e falar, nossa, que voz é essa? Eu nunca ouvi essa voz falando comigo. Né? Então ele fala assim, é só um pedaço, tá? Também não vou ler tudo, porque senão... Ele fala, ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os escolhidos de Deus, ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar à sua propagação os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ide e pregai. Convosco estão os espíritos elevados. Certamente falareis à criatura que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz as exorta incessantemente à abnegação. Pregareis o desinteresse aos ávaros, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos, como aos déspotas. Palavras perdidas, eu o sei. Ele sabe por quê? Porque ele viveu isso. Mas não importa. Faça mister, regueis com os vossos suores o terreno onde tendes de semear. Porquanto ele não frutificará e não produzirá, senão sob os reiterados golpes da enxada e da charrua evangélicas. Ide e pregai. Está aí. Mapa com roteiro. Já está marcadinho lá o destino no Google. Vem até com o Waze. Espiritual. Olha que legal. Então, quando chegar no estudo do Evangelho, nessa parte aqui, não pula, não. Não reclama do dirigente de estudo, não. Lê. Vai para casa, lê de novo. Procurem um livro de Emmanuel, chamado Emmanuel. Lá tem uma mensagem aos médiuns. E aí a gente vai ver quem nós somos na realidade. Espíritos falidos do passado, que estão agora tendo a chance bendita de pagar os erros anteriores, trabalhando, não numa cama de hospital, mas trabalhando. Olha que maravilhoso, gente. Tem coisa mais maravilhosa que essa. Só que o trabalho, a gente tem que fazer algumas escolhas, deixar de lado algumas tendências. Né? Mas dá para fazer? Dá. Dá sim. É só a gente querer. Bom, chega de tapa na cara, né? Porque o meu tá, já dei o outro lado várias vezes aqui. Vamos deixar para finalizar uma mensagem que se chama Confia Sempre. Ela diz assim: não percas a tua fé ante as sombras do mundo, ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e batalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desafortunados são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos. Porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha. Luta e serve. Aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje
É possível que a tempestade te comprima o coração e te atormente o ideal, irritando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Mei. Boa noite a todos. Agradecer ao Paulo. E os passistas, hoje o passe vai ser coletivo e a gente vai aproveitar para dar o passe com a prece do nosso irmão Paulo, que vai nos privilegiar essa noite. Você que sabe. Vamos, nesse instante, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão maior e nosso grande mestre, pedindo para que nesse instante os seus prepostos, mestre querido, que desde as primeiras horas da manhã já estavam presentes aqui neste local, preparando todo esse ambiente para nos receber. Então, neste momento em que nos harmonizamos com estes prepostos e sabemos com toda certeza que a tua presença entre nós é real, queremos pedir-te para que, em se aproximando de nós, os companheiros espirituais, em combinação com as energias materiais dos passistas desta casa, que colocam não apenas o sentimento, mas também o coração, em prol de todos aqueles que vieram até aqui em busca de soluções para suas dúvidas, em busca de um bálsamo para suas dores, em busca de alguma resposta que ainda não conseguiram alcançar. Que nós, Senhor, possamos oferecer tudo aquilo de que necessitas para que possa essas energias invadir o nosso corpo físico e o nosso corpo espiritual também, numa simbiose energética, onde somos totalmente os maiores beneficiados da noite. Já que neste momento estamos recebendo tantos benefícios neste local, se nos é dado pedir, mestre, que possa também esses recursos atingir aqueles aos quais deixamos nos nossos lares, que não puderam se dirigir até aqui conosco, mas que através da nossa lembrança, do nosso pensamento, possam receber destes prepostos também os mesmos benefícios que recebemos. Para que, ao chegarmos em casa, eles não apenas nos olhem de uma forma diferente, mas que eles possam ter para conosco a paciência que eles precisam, porque com certeza somos muito difíceis para cada um deles. Que atinja também essas energias, aqueles que dividem 8, 9 horas do dia ao nosso lado, que também possam ter a paciência para nos suportar as más tendências. Que possa, Senhor, também através da nossa lembrança atingir aqueles que estão em cidades distantes, em países distantes, mas que nos são caros ao coração. Então que chegue até eles também o benefício que merecem e que precisam. E por que não, Senhor, aproveitar a noite para levar o nosso pensamento para a espiritualidade, procurando atingir aqueles que partiram de retorno para a pátria espiritual. Que possa essa nossa lembrança também atingi-los. E quem sabe, eles receberem direto do nosso coração uma mensagem que talvez nós não tivemos coragem
de dizer a eles, enquanto estavam aqui conosco: nós te amamos. A distância não significa esquecimento, mas queríamos dizer ao seu coração que tu és ainda muito caro a cada um de nós. Siga o teu caminho em paz. Prepare um cantinho para nós, para que a gente possa se reencontrar numa nova estrada e colocar o papo em dia e sermos felizes novamente, sorrirmos juntos, caminharmos juntos. Mestre querido, fortaleça a esta casa, na figura dos seus frequentadores, dos seus trabalhadores, dos seus dirigentes, para que continuem firmes e fortes na tarefa difícil de espalhar a tua luz neste mundo. Sê conosco, Mestre amado, hoje e sempre. Que assim seja. Está convidado para o café, tá? Não engorda, pode ir lá pegar. Milhão de amigos. É o que a Rede Amigo Espírita deseja conquistar em seu canal no YouTube. E você, amigo espírita, pode ajudar. Convide 5 amigos para se inscreverem em nosso canal e ligarem o sino de alerta. Além de atingir a meta de 1 milhão de amigos, todos serão sempre avisados de novos vídeos e transmissões ao vivo no YouTube. Acesse agora raitv.com.br. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.